Eu trabalhava na Verius, fomos adquiridos pela Easy, foi adquirido pelo Nubank. Eu trabalhava lá como cientista de dados, tocava os robozinhos, algumas automações. E aí a gente vai conversar um pouquinho com você sobre essa coisa de modelar o mercado financeiro, algumas dificuldades. Vou passar a palavra para o Raposo para começar e depois a gente vai trocando no que fizer sentido. Beleza. Eu sou Raposo, estou no Nubank há mais ou menos 2 anos e meio. Entrei como analista financeiro, mais em finance corporativa, e me juntei à Asset aí no começo do ano. Tenho desenvolvido os modelos quantitativos junto com o Vitor. Só para a gente começar a apresentação aqui, nosso título está como modelar o comportamento do mercado financeiro de forma sistemática, né? Seria muito legal se a gente tivesse a resposta para essa pergunta, mas a apresentação é mais para trazer outros desafios e outras perguntas associadas, mais do que trazer soluções, porque é uma pergunta bastante aberta e difícil de ser respondida. A gente vai falar um pouco sobre a NuAsset, um pouco de contexto sobre a filosofia de investimento, tentar dar um panorama comparando o processo decisório de investimento discricionário versus quantitativo e por que a gente segue um pouco de viés quantitativo, e entrar depois mais nos desafios específicos da modelagem quantitativa no mercado financeiro. E até é um ponto muito legal essa quantidade de desafios que a gente tem não resolvidos, é um ponto de motivação para a gente tentar resolver e tentar melhorar esse ramo. Então, rapidinho, só um panorama do que faz a Asset e onde a gente se encaixa aí. A NuAsset é, como o próprio nome diz, uma gestora de recursos que capta via as plataformas da NuInvest, antiga Invest, e do Nubank, e é responsável pelas decisões de investimentos, de como alocar esses recursos dentro dos fundos, das soluções oferecidas para os clientes. Então, é responsável por decidir em quais fundos, quais gestores investir dentro dos fundos ultravioleta, quais ativos comprar dentro do fundo de crédito e quais ativos alocar nos fundos seleção, que são fundos multimercado. E como que a gente faz essas decisões de investimento? Se a gente dividir o processo de decisão de investimento em 2 eixos, o eixo de quão sistemática é a decisão versus quanto discricionária, e outro eixo de horizonte de tempo, a gente tem um extremo aqui embaixo, high frequency trading, então negociação de alta frequência, são modelos sistemáticos que tentam obter lucros de curtíssimo prazo, frações de segundos, num volume muito grande de operações. Do outro lado, a gente tem day trade, normalmente são pessoas que absorvem informações do mercado, notícias e leem dados para tomar decisões de curto prazo durante um mesmo dia. E algumas gestoras tradicionais que têm um processo de investimento discricionário também, guiada por times de analistas e gestores, e com foco um pouco mais no longo prazo. A NuAsset se encaixa ali naquele quadrante superior direito, mais voltada para o quantitativo, para o longo prazo, mas também valorizando o poder da decisão discricionária, por exemplo, ao identificar alguma mudança de regime, uma mudança de governo, coisas que os modelos quantitativos nem sempre conseguem pegar. Então, é uma decisão baseada em dados, baseada em modelos quantitativos, mas interpretada e executada por humanos. Agora, o Vitor vai entrar um pouco mais no detalhe dessa distinção entre quantitativo e discricionário e dar um pouco do contexto do porquê a gente entra mais no quantitativo versus o discricionário. Vai lá. Boa. A ideia dessa sessão é um pouco nivelar os termos que a gente está usando e para garantir que a gente está falando da mesma coisa, né, dentro da apresentação. Então, a ideia é tanto fazer entender o que é que diferencia essas 2 estratégias, quanto o que é que aproxima elas, né? Porque muitas vezes a gente tem essa tendência de colocar as coisas em caixa, e como a gente tentou mostrar no slide acima, né, no slide anterior, as coisas se estruturam geralmente no contínuo, né? Então, você pode ter estratégias quão quantitativas elas podem ser, ao invés de se elas são ou não, de fato, quantitativas ou discricionárias, né? Então, pensando nessa ideia macro, a gente veio aqui fazendo a trajetória dessa caixinha rosa aí, da decisão de investimento. Então, num ambiente mais geral, para você ter uma visão, um overview mais alto, um nível mais alto de olhar para isso, você tem que uma estratégia discricionária, ela né, a seleção de evidências com base em dados brutos,
né? A partir disso, você atribui pesos a essas evidências e isso vai levar a sua decisão de investimento. E o que está em volta desse processo é uma narrativa, né? E a narrativa não tem nenhuma conotação negativa de história, de fábula, é justamente um link de contexto, algo que liga essas evidências, ou que seleciona essas evidências desses dados brutos e te permite ter alguma segurança de investir. E aí, acho que o próximo slide, a ideia é que quando você passa por uma estratégia quantitativa, você tem, aí eu coloquei os dados brutos com a linha, porque eles não necessariamente são os mesmos dados, né? Tanto porque nem sempre modelos vão ser capazes de acessar os mesmos dados, e às vezes o modelo pode acessar outros dados que o discricionário não é capaz, então você tem uma diferenciação aí, mas você tem, ao invés você poderia chamar de evidência, você tem as features, e a partir dessas features você chega de novo na decisão de investimento, e o que está por trás disso é essa ideia do modelo, né? Então, o que a gente tentou representar da diferença entre as linhas, né, se a gente puder ver aqui, é que as linhas do modelo elas são mais rígidas porque elas são calculadas, né? Então, o que diferenciaria o modelo mais discricionário do quantitativo é justamente a certeza que você tem do processo que gera aquela feature, né? Então, você consegue ter um cálculo, uma conta associada a isso. E aqui e por que a gente faz esse esforço, né? Acho que essa é uma pergunta válida também. Existem limitações do processo discricionário, e aí no próximo slide vai ficar claro que a gente também não está propondo que a ideia de um investimento quantitativo ele resolve todos os problemas, até pela introdução que o Raposo fez, né? A gente tem algumas dificuldades associadas a esse processo, mas a ideia é de que, por toda a literatura das finanças comportamentais, a gente sabe que o aparato cognitivo humano, ele não surgiu necessariamente, ele não foi modelado no ambiente que esperava esse tipo de decisão. Então, isso serve para várias coisas, mas serve também para o mercado financeiro. E daí surge uma quantidade de vieses e uma quantidade de vícios mesmo no processo decisório, que a gente acha, né, que existe evidência para isso, existe literatura para isso, que podem ser resolvidos ou podem ser melhorados através de estratégias quantitativas, né? Aqui são só alguns exemplos deles, acho que a ideia não é entrar em discutir cada um dos vieses cognitivos, mas são alguns exemplos mais famosos que podem entrar tanto no processo de seleção de evidências quanto no processo de atribuição de pesos, né? E aí a contraparte existe, né? E o foco da nossa apresentação vai ser justamente nisso, entender onde estão essas limitações das estratégias quantitativas e propor, em alguns momentos, algumas soluções possíveis, né? Lembrando que não existe bala de prata. Existem formas, né, eminentemente erradas de fazer alguma coisa, mas os problemas eles são complexos e os problemas eles são dependentes de contexto, né? E aí, acho que o último ponto também desse nivelamento das coisas que a gente está falando aqui é que no caso da narrativa, e é justamente daí que derivam os vieses, né, a narrativa a gente nasce com a infraestrutura para fazer isso. Então, a capacidade de selecionar evidências, a capacidade de atribuir pesos a essas evidências é nato. É o processo cognitivo natural do ser humano. Ao passo que, no caso da estratégia quantitativa, a gente tem um drawback de você precisar implementar todo esse modelo de testagem para que ele seja feito de forma segura. Então, passando para a parte final, que é a maior parte da apresentação, a gente tentou agrupar aqui os desafios em 3 grandes grupos, e eu vou passar para o Raposo para falar um pouco das limitações de contexto, né? Foi o que a gente não viu. Em contexto, a gente tem pequenas amostras para trabalhar, para treinar os modelos, então séries temporais muito curtas, comparadas com outros modelos. A gente tem uma certa dificuldade de treinar e de experimentar modelos novos, e tem também uma distinção grande entre academia e indústria. A gente vai entrar no detalhe de cada um desses, mas só para dar o overview aqui. E depois o Vitor vai entrar mais no detalhe das limitações de modelagem, de fato, como transformar as ideias em modelos e como, no final, transformar modelos em cota, em estratégias mesmo de investimentos. Então, algumas dessas têm até algumas soluções na literatura e a gente vai trazer, mas a maioria são mais desafios do que soluções prontas e bem determinísticas. Então, começando pelas limitações de contexto, se a gente... Aqui um exemplo para a gente olhar para amostras pequenas, se a gente comparar o número de preços de fechamento do Ibovespa desde o lançamento, a gente tem mais ou menos 6.500 dias,
E se a gente comparar isso com a quantidade de imagens e de texto que a gente tem disponíveis de graça e públicos no Kaggle, são ordens de grandeza de diferença, são centenas de milhares, milhões de dados únicos, distintos. Então, provavelmente é muito mais fácil você treinar um modelo de machine learning para reconhecer lugares turísticos do que conseguir fazer a projeção do Ibovespa, né, daqui para frente. Também, além disso, os eventos são muito raros. Os eventos que levam aos movimentos de preços, movimentos ativos, são muito raros. Aqui, um exemplo anedótico, a gente pegar as últimas pandemias e epidemias no último milênio, a gente tem pouquíssimas, e muitas das que aconteceram em momentos em que o mercado financeiro nem existia ou não era nada do que a gente conhece hoje. Mesmo as que aconteceram no mercado como a gente conhece, tiveram um comportamento totalmente distinto, o que torna muito mais difícil da gente conseguir antecipar o acontecimento e os efeitos de uma pandemia como a que a gente está vivendo hoje. E também os regimes de alta de mercado, de baixo mercado, ou qualquer outra classificação de regime que a gente quiser definir, normalmente são muito longos, e demora para a gente perceber que a gente está, de fato, em um regime de alta, um regime de baixo. Nem sempre a gente tem, quase nunca, de fato, a gente tem tempo de esperar para decidir se está num mercado de alta ou de baixa, porque os clientes estão investidos nos fundos, a gente tem responsabilidade perante a eles. Então, esse é mais um desafio de ter amostras pequenas e ter regimes muito longos. Agora, a gente tem também, uma vez desenvolvido o modelo, a gente tem dificuldade de conseguir experimentar com aquele modelo. Não é que nem um experimento físico que você consegue reproduzir infinitas vezes, ele tende a ser idêntico todas as vezes. Num evento como, por exemplo, a crise de 2008, a gente não consegue replicar as variáveis que causaram aquilo para testar um modelo e ver como é que ele teria comportado naquele momento. A gente consegue até num código reproduzir aquilo, mas a gente sabe que aquilo não necessariamente representa a realidade daqui para frente. Um outro ponto, uma outra barreira à experimentação é que sempre que a gente coloca um modelo para fazer em produção, para influenciar as decisões de investimento, isso fica marcado no histórico do fundo, fica na cota, e a gente tem que ser, como os clientes estão investidos nos fundos, a gente tem responsabilidade perante a isso também. E aí, por fim, de desafios de contexto, a gente tem uma diferença grande entre o que é compartilhado na academia e o que é desenvolvido e aplicado na indústria. Como a indústria é muito competitiva, existe um incentivo para não compartilhar código e não compartilhar informações relevantes e que funcionam em modelos quantitativos, o que cria modelos independentes em assets independentes e pouca colaboração nesse sentido, que contrasta até com o movimento de open source em outros ramos de ciência de dados. E, por outro lado, a academia acaba sendo muito teórica e pouco implementável, por vezes, e gerando poucos resultados reais. Normalmente, o que acontece é as gestoras tentarem implementar o que está na academia, depois desenvolver coisas que realmente geram resultado real de investimento. Agora, o Victor vai entrar um pouco mais no detalhe das limitações de modelagem, de orações de pressupostos e trazer um pouquinho das soluções ali no final. Aqui a gente tentou categorizar como características, a atenção específica que você deve dar no momento da modelagem. Então, tipo, desde de você olhar para a complexidade da geração de preços, dos produtos financeiros, a questão da obtenção dos dados e como isso viria, a relação entre sinal e ruído, né, o signal to noise ratio, e de onde vem isso, tentando explicar um pouquinho né, o que pode estar causando essa dinâmica, e entender a não estacionalidade e o não IID, né, você não ser independente e identicamente distribuído, que são pressupostos muito comuns da modelagem também das séries financeiras, né, de séries temporais. Então, pensando primeiro aqui na questão da complexidade sistêmica, o que a gente está querendo chamar disso? No processo de formação de preço. Né? Então, os preços, o que formam os preços é uma estrutura complexa. Por quê? Porque existe um elemento de retroalimentação aí. Então, são basicamente 3 elementos que estão por trás da geração de preços, né? Você tem os fundamentos, que, sei lá, no caso de uma empresa, seria a capacidade de geração de caixa daquele ativo.
né? Você tem as expectativas, então você tem as expectativas disso para o futuro, né? E aí, quando você pensa em fórmulas de valuation, você pode pensar no PVGO, que são Present Value of Growth Opportunities. Tem um elemento muito subjetivo, tem um elemento subjetivo forte aí nessa capacidade de estimar, dialoga com todas as coisas que a gente vem falando, vai falar. E aí, o de fato, que é o fluxo de capital, que vai, no limite, alterar o preço propriamente dito ali. E essas três, né, ou quatro variáveis, se você considerar o preço, elas têm um elemento de circularidade aí, né, porque o barato ou caro, né, ele é a comparação do preço com o fundamento, né, isso gera uma expectativa, porque você tem a expectativa de que um alcance o outro, né, no caso que o preço alcance o fundamento, isso vai trazer fluxo que altera o preço, e o preço diferente vai gerar um novo processo desse. Então, são referências um pouco que fala bastante sobre isso, é o livro do Jorge Soros, que é um investidor polêmico em vários aspectos, mas ele fala bastante sobre isso, ele chama dessa questão da reflexividade, né, que é a capacidade da sua própria variável dependente, né, do seu Y, influenciar o próprio Y no futuro. Então, é uma dinâmica de complexidade problemática para a modelagem. E aí, saindo um pouco dessa modelagem, dessa dificuldade, dessa complexidade mais teórica, do ponto de vista de produção do preço em si, a gente tem uma outra complexidade que é a estrutura dos produtos financeiros, né? Então, quem lembra lá da crise de 2008, ou do filme A Grande Aposta, você tem, não é trivial você explicar o que está por trás da estrutura do CDO. E se o objetivo é que você modele, por exemplo, um derivativo como o CDO, você precisa ter em mente que o que está gerando aquela variação é a variação de uma quantidade grande de ativos que interagem de formas específicas, e isso, de novo, gera complexidade ao que você está tentando modelar. E aí, um outro problema, ainda uma complexidade que é sistêmica, mas que é bastante particular do Brasil também, é a questão dos sistemas legados. Claro que não é só aqui, mas aqui se torna bem evidente, porque você tem, né, o mercado financeiro existe já há algum tempo e a tendência de atualizar esses dados não é de atualizar a estrutura desses dados e como esses dados são comunicados, e às vezes você tem divergências entre sistemas próprios e tal. Então, tipo, você, além de toda a escassez de dados, né, que Raposo comentou lá no começo, a gente tem também o fato de que o dado que está disponível pode não estar de qualidade boa. Por um lado, isso pode ser positivo, se você tiver o trabalho de extrair informação dali, mas é uma barreira à modelagem. E aí, entrando um pouco na questão da relação entre sinal e ruído, né, que é uma razão, né? A gente sabe que quanto menos sinal, quanto mais ruído, mais propenso ao overfitting a gente está, e mais cautelosa deve ser a sua modelagem nesse sentido. Então, pensando do lado do ruído, a gente tem ruídos que são ruídos de intervenção, então, que é o gráfico aqui da esquerda, não sei se dá para ver direito, mas ele se refere ao Joesley Day e todo o abalo naquele dia que teve nas expectativas de crescimento da economia, a possibilidade do impeachment do Temer, etc., etc., e como que isso mudou, não a estrutura, né, não o fundamento que estava por baixo, mas a expectativa em relação ao futuro, e que, na verdade, boa parte daquelas preocupações não se concretizou, e isso acabou sendo um dia de ruído naquele momento ali, e que muitas coisas não aconteceram do jeito que se esperava, apesar do preço ter reagido daquele jeito. Então, como é que você modela isso, sabe? O outro lado do ruído é a questão do fato de que são pessoas, somos pessoas investindo, e que vocês podem, por exemplo, como no caso da GameStop, ser influenciado por o que está motivando a sua decisão é, na verdade, um combinado entre pessoas de um fórum, enfim, né? Se a ideia é que o preço da ação reflita os fundamentos, a gente sabe que não foi variação no fundamento, né, nesse período de alguns dias, que justificaria essa variação de preço. A gente sabe que tem um elemento aí, então isso aí é mais uma dificuldade, né, na questão do ruído. Quando a gente fala na questão do sinal, aí isso dialoga um pouco com as motivações por trás da indústria, da indústria ser mais avançada em relação à academia, que justamente é o compartilhamento, né, aquela coisa de você compartilhar as informações, compartilhar as estratégias, vai fazer com que elas percam poder, percam capacidade de gerar retornos, né? Por quê? Porque a sua capacidade de gerar retornos basicamente deriva de conseguir comprar barato ou conseguir vender caro. E quanto mais gente comprando, mais caro o preço fica, ou seja, menor a sua capacidade de comprar barato. Quanto mais gente vendendo, mais barato o preço fica, ou seja, menor a sua capacidade de vender caro. Esse é um exemplo que está aqui no gráfico, é o Sharpe Ratio, né, que é uma métrica justamente que faz esse equilíbrio entre risco e retorno.
de uma estratégia, a estratégia de trend following ao longo do tempo, né? Como ela vai perdendo esse edge, né? Essa capacidade de gerar retorno ao longo do tempo. E aí o risco está, por exemplo, de que se você usa um valor médio no tempo, você pode ter a impressão de que isso ainda é um número bom, porque no passado foi alto, mas você tem que observar também como está esse declínio, como saber se esse declínio é uma fase que vai voltar. Muitos fatores passam, muitos fatores, né, de previsão, eles passam por períodos menos capazes de gerar retornos e voltam a gerar mais retorno no futuro. Então, você tem esse dilema aí de logo um pouco da questão da não estacionalidade também, que a gente vai apresentar aqui. E aí, entrando um pouquinho nessa coisa da violação dos pressupostos, né, subgrupo da violação dos pressupostos. Aí, quando a gente fala de não estacionalidade, além de você falar, né, claramente você consegue ver tendências, você consegue ver elementos sazonais, cíclicos, e você precisa considerar isso na sua modelagem. Você tem também a preocupação de que você tem rupturas, né? Rupturas de regime que são iminentemente imprevisíveis, né? Já tocando em alguns aspectos que a gente falou anteriormente, mas trazendo isso para o campo de qual o impacto disso para os modelos, né? E aí você tem algumas estratégias para mitigar isso, mas é algo que você tem que estar em mente. Então, quando você olha aqui o gráfico do S&P, antes e depois da Covid, você consegue ver que existe uma mudança drástica no comportamento, tanto em termos de volatilidade quanto em termos de tendência, né? E aí a outra violação dos pressupostos de alguns modelos está na não linearidade, particularmente a não linearidade dos payoffs, quando você pensa, por exemplo, de novo nos derivativos, né? Então, você pode montar uma estrutura um pouco complexa com calls, e aí você ter um retorno que ele é completamente não linear. E aí, como você atentar para isso na modelagem. A questão da independência, né, do YID, você tem, o contra-exemplo para isso são esses clusters de volatilidade, né, a dificuldade que isso traz. Então, o que você tem aqui é que, do ponto de vista você tem durante períodos, o que acontece geralmente é que o choque de volatilidade, ele não vem sozinho. Então, quando você pega, por exemplo, o período de 2004, 2008, ele vinha com um nível de retornos, né, baixo, no espectro baixo, e aí ele começa a explodir, e aí ele fica nesse nível um pouco mais alto durante um tempo até voltar, né? Então, o que você consegue ver com isso é que, se você pega, por exemplo, períodos, se você pega pontos, né, observações que estão próximas umas às outras, você não tem uma garantia de que aquilo é um processo independente. O que estava ali por trás era uma crise financeira. Então, o processo gerador daqueles dados, ele está gerando um conjunto de dados. Então, isso gera algumas dificuldades do ponto de vista de validação cruzada, gera algumas dificuldades do ponto de vista de independência mesmo das amostras, né? O quanto que você tem realmente de informação única para cada ponto, né? E aí, todas as métricas de poder de teste, todas as métricas de refutar a hipótese nula ficam prejudicadas nesse sentido. E a gente vai falar um pouquinho agora, as dificuldades de modelagem, a gente vai falar um pouco dos desafios de implementação. Esse daqui a gente tenta propor algumas coisas propostas da literatura, né? E aí vale frisar que é difícil falar em uma bala de prata, né? Uma solução única que vai resolver o problema. Essas soluções são muito dependentes de contexto, e vai depender muito do que é que você está modelando, e que grau de modelagem quantitativa você está naquele espectro, né? Tudo bem. Então, a questão dos horizontes de tempo, né, que tem a ver com o recorte do seu label, né, da sua variável target, algumas escolhas metodológicas não ideais, né, do ponto de vista de overfit no backtest, né, falar um pouquinho sobre isso, e aí métodos de validação cruzada, né, algumas críticas ao walk forward, e aí um pouco mais de uma questão de estrutura organizacional, né, que é uma discussão bem interessante, né, para a gente passar a apresentação inteira só falando sobre isso, mas é uma discussão que eu acho que é um takeaway legal, assim, para a apresentação. Bom, então, pensando em horizontes fixos de tempo, o que é isso, né? A forma mais comum de se modelar o mercado financeiro é através das barras, né? Ou através de você faz um recorte no tempo, então, por exemplo, a variação do dia 9 de setembro de 2021. Então, você tem como os preços variaram ali, e você tem o valor da abertura daquela barra, a abertura do dia, o valor mais alto, o high, o valor mais baixo, o low, e o valor de fechamento, né? E aí isso, você tem um recorte arbitrário de dia, que não precisa ser dia, ele pode ser minuto, ele pode ser semana, ele pode ser mês, né, como caso a variação do mês de março de 2020, que foi uma variação bem, bem drástica. Mas o importante aqui é entender que o recorte do tempo, a escolha do tempo, ela é uma escolha arbitrária. E ela pode justamente fazer recortes que não fazem sentido do ponto de vista do elemento que está gerando aquela variação, né? O que explicaria o que estaria por trás
daquela variação de preço ali. Então, uma possível solução é, entendendo que a unidade de informação do mercado é financeira, você fazer a quebra em volume financeiro, a quebra das barras por volume financeiro, é uma solução possível. Ou, e aí já levando em conta estratégias de risco, né, controle de risco ou atingimento de metas de investimento, você tem o que ele chama de Triple Barrier Method, né, que é, na verdade, uma generalização do recorte do tempo. Então, você tem a primeira barreira, que é quando você começa a operação, você teria uma barreira seguinte, que é o máximo de tempo que você passaria investido naquela operação, você tem uma barreira superior, que seria uma meta, de que você alcançaria e aquilo encerraria a sua operação, ou um stop de risco, né, um stop loss que pararia a sua operação ali. Então, você cria como se você criasse um label que ele é dependente da estratégia, né? Isso adiciona alguma complexidade também na questão da modelagem, mas é algo que talvez representasse mais fielmente o que seria, de fato, a sua operação ali, no seu processo de operação, né? Então, outra escolha metodológica problemática, e aí dialoga um pouco com o que a gente acabou de falar ali, é você estimar a direção e o tamanho da aposta simultaneamente. Por que isso é um problema, né? Porque direção é uma questão de fundamento, é a comparação entre valor e preço, né? Você acha que está barato, você acha que aquilo está caro. Se aquilo está barato, você vai comprar, se aquilo está caro, você vai vender. Por outro lado, o tamanho da aposta é uma questão de controle de risco. E aí o ideal seria que você conseguisse, né, criar uma série de modelos que levasse isso em conta. Ou algum modelo que levasse os dois elementos em conta, mas que controlasse por isso, né? Então, por exemplo, você pode ter o Kelly Criterion, que é uma métrica bem usada no mercado, nas finanças quantitativas, que leva em conta justamente a sua probabilidade de ter sucesso, desse ratio, né, entre perdas e ganhos, e você consegue estimar qual é o tamanho da sua mão padrão, né, que você vai investir tamanho do seu dinheiro, do seu montante a investir, que proporção que você faz sentido, maximiza a sua expectativa de ganho naquela operação. Passando um pouquinho para essa questão do overfitting do backtest, isso é uma coisa muito problemática e é de difícil controle e que exige um elemento de controle ativo aí, entender o risco, entender esse risco de overfit, como ele se manifesta, e fazer um controle ativo disso. Então, muitas críticas que se fazem aos artigos na literatura, justamente porque as soluções são apresentadas como uma única testada. E a gente sabe que dificilmente isso aconteceu. Você tem uma série existe uma grande discussão sobre a validade do p-valor e essa cifra escura de testes que são feitos e não reportados. Só que, dentro do ambiente acadêmico, as consequências são ali, né? E quando você está trabalhando, como o Raposo citou algumas vezes, você está com um dever fiduciário de representar o dinheiro de outras pessoas, no caso de que são muitas pessoas, é importante que você faça esse controle justamente para você não dar um resultado, implementar um modelo que seja de fato overfitado. Então, a solução aqui passa pelo cálculo desse deflated Sharpe ratio, que ele faz, na verdade, você calcula um limiar que é o máximo esperado diante o máximo Sharpe esperado diante da volatilidade, da variância do seu Sharpe e do número de tentativas que você fez, né? Então, quanto mais volátil, quanto mais variável os seus Sharps estimados daqueles seus modelos, né, dos seus modelos. Quanto mais testes diferentes você fez, maior precisa ser o seu Sharpe ratio para que você considere aquele critério, né, aquela estratégia como né, digna de ser testada, né, de levar um candidato a entrar em produção. Então, acho que isso claro que a derivação é muito mais complexa do que o que está aqui, mas a fonte é do 10 Reasons Most Machine Learning Funds Fail, bem detalhado, tem alguns outros artigos que falam bastante sobre isso, mas a ideia aqui é entender que é importante contabilizar a quantidade de testes que você fez nessas cifras sobre isso. E aí, um pouco sobre o processo de validação, né, o Walk Forward é a estratégia mais utilizada para você trabalhar com a validação, em que você tem o set de treino e ele vai crescendo. Na medida que ele vai crescendo, você incorpora o set de teste que vem logo após. Isso é uma vantagem muito clara, porque a interpretabilidade é óbvia, né? Você vai encadear esses resultados dos seus sets de teste e você vai ter como se fosse uma run daquele seu modelo no período, e ele obedece todas as questões de dependência do tempo, informações passadas, informações futuras não influenciam informações passadas. Então, tem soluções,
Mas ele tem um problema, né? Que ele, primeiro, ele traz apenas um cenário, você só consegue testar em um cenário, usando os mesmos dados, e os tamanhos dos treinos são diferentes, né? Então, você começa com um treino pequeno e vai levando para frente. Você poderia também, uma parte da solução disso é você arrastar essa janela de treino para frente, ao invés de mantê-la crescendo. Mas aí, uma das soluções possíveis para isso é o que o Marco Lopes Prado chama de combinatorial cross-validation, que seria uma espécie de validação cruzada, só que em vez de você ter um grupo de teste, você tem mais de um, né? Você tem K grupos de teste. E aí, com isso, você consegue fazer, eu marquei em roxo aqui, você consegue fazer você tem a sequência, né? Você tem a sequência dos dados, mas cada uma desses datasets de treino, de teste, desculpa, cada um desses datasets de teste, aqui, cada x desse é um dataset de teste, cada um desses datasets de teste, ele foi treinado com uma base diferente, né? Então, e aqui para frente também. Então, é uma forma de você maximizar o número de dados disponível, e é interessante, né? E aí, a partir disso, você consegue, por exemplo, estimar a variabilidade do seu Sharp Ratio, que já pode ser levado lá para frente para você calcular o seu Deflated Sharp Ratio, né? São soluções nessa linha. E aí eu acho que talvez uma das partes mais interessantes dessa discussão ainda nessa questão de desafios de implementação, é a questão dos silos, né? Então, tipo, quando a gente falou ali das narrativas, um elemento importante e perigoso das narrativas, né, é um elemento de faca de dois gumes, né? Você tem a fluidez da narrativa muito positiva, porque você consegue fazer as analogias que são necessárias para você ter algum guidance da sua decisão de investimento, quando você não tem informação suficiente, né? Você precisa decidir. Mas, por outro lado, essa fluidez pode se traduzir também em influência, né? Então, se você junta um grupo, aí o risco que se levanta, né? Se você junta um grupo de gestores discricionários e bota eles para conversar, pode ser que existe o risco que em tempo, que em algum momento você esteja justamente todo mundo alinhado, pensando na mesma coisa, dando os mesmos pesos para as evidências, relacionando as mesmas evidências, né? E aí a solução que se encontra para isso nas gestoras discricionárias, e é uma boa solução, é você separar por silos, né? Ou por books dentro de um mesmo fundo de investimento. Então você tem o time 1, que ele é responsável por todo o processo de dados brutos, produção de evidências e decisão de investimento. O time 2, por exemplo, para trabalhar com moedas, né? E o time 3 para trabalhar, por exemplo, com ações Brasil, né? Só exemplos. Mas a ideia é que você separe esses grupos justamente para que você tente, ao máximo, produzir essa independência, né? Ou evitar que essa dependência se case. No caso de uma estratégia quantitativa, isso se torna um problema porque, você precisaria criar toda uma infraestrutura, né? Lembrando que a infraestrutura discricionária lá é inata, você precisaria criar toda uma infraestrutura para cada um desses silos, para que elas não começassem. Isso é um desperdício imenso de tempo, de dinheiro, né? De horas de trabalho ali, no sentido do quanto que você pode aproveitar essas estruturas. E você cria um incentivo para overfit, porque a mesma pessoa que está extraindo as features, é a mesma pessoa que está validando o modelo, é a mesma pessoa que está tomando a decisão de investimento, implementando, etc, etc. Ao passo que a solução, né, o outro caminho, seria você dividir isso verticalmente e você ter, por exemplo, o primeiro time que seria responsável por infraestrutura de dados, conexão com os dados de origem, persistência, disponibilidade de dados, etc. O time 2, só uma possível configuração disso, né? O time 2 que seria responsável pela criação de features, pela modelagem, daria até para dividir isso, mas aí você tem um outro time que seria o time de validação, monitoramento, para fazer o backtest, então você tem que, né, a pessoa do time 2, ela meio que valida o processo do time 1, né? A pessoa do time 3 também está tentando encontrar o papel dela, as métricas de desempenho daquele time, é justamente garantir que nada de overfitado passe ali, né? E você tem o time 4, que seria o time de produção, que volta, dialoga com o monitoramento, enfim. A ideia é algo nessa linha, assim. Então, isso aqui seria mais uma mensagem para gestoras de como estruturar isso. E é uma sugestão, né, nesse sentido. E só relembrando, né, acho que já está bem no limite de tempo, a gente tem algumas limitações, apresentamos algumas limitações de contexto, algumas limitações de modelagem e limitações de implementação. Para quem quiser mais detalhes, muito desse conteúdo, tem algumas coisas de experiências nossas aqui, mas tem muito desse conteúdo está disponível nos livros do Marco Lopes de Prado, são livros excelentes. Esse cara é uma baita referência no mercado financeiro quantitativo. E esse artigo do 10 Reasons Most Machine Learning Funds Fail, que é bem legal também, que depura um pouco essas coisas que a gente falou, e tem algumas coisas a mais lá também. É isso. Ótima apresentação.
Agora eu vou ler aqui algumas perguntas que o pessoal fez. E se quiserem, vão mandando também mais perguntas. Bom, a primeira pergunta é o seguinte. Vocês levam em consideração dos modelos alguma análise de sentimento sistemático, usando manchete de jornal, site, etc? Acho que a melhor resposta nesse sentido é não o que a gente faz, mas eu acho que é uma abordagem interessante, né? Então, quando a gente começa a falar de sentimento, a gente entra na coisa dos dados alternativos e justamente pensando naquele elemento do fato de que você precisa de algo que seja diferente para que você consiga produzir retorno, você precisa de algo que não seja explorado por todo mundo. E quanto mais difícil de acessar, quanto mais etapas de processamento para extrair informação de uma base de dados você precisar passar, e claro, né, que ela tenha todos os critérios de preditividade, né, que ela seja realmente preditiva, mais chance você tem de você ter um modelo de qualidade. Né? Então, eu acho que é uma preocupação interessante. Tomar cuidado com algoritmos prontos, a questão de língua, né? Muito do que é desenvolvido de análise de sentimento é em inglês, como é que você trazia isso para o português e tal, etc. Então, eu acho que é um caminho legal. Tá. Eu mandei também uma poll aí para o pessoal, respondendo enquanto a gente está fazendo aqui o Q&A. Próxima pergunta. Vocês, nos modelos de vocês, tem algum tipo de interpretabilidade para vocês construírem essa narrativa e explicar o porquê dos investimentos? Essa é outra pergunta muito legal também. Existe o preconceito, né? Tipo, não é necessariamente preconceito, porque muitas vezes, como a Ana trouxe, por exemplo, interpretabilidade não era uma questão. Mas existe essa concepção de que machine learning ou modelos preditivos implicam black box e não interpretabilidade. Isso não é verdade. Né? E eu acho que uma das formas interessantes, né, isso inclusive está no livro do Marco Lopes de Prado também, não usar o backtest como método de validação de hipóteses, ele ser um método de avaliação de desempenho mesmo, mas a formulação e o teste das hipóteses passar muito, ou ter uma etapa forte associada ao processo de importância de features mesmo, né, de feature importance. Você tem vários modelos que conseguem te trazer essas métricas, e você usar isso para produzir a teoria de investimento que está por trás, que poderia justificar, ou ser mais um alicerce para justificar aquela tese de investimento, aquele modelo de investimento. Né? Então, você consegue associar essas duas coisas, e o caminho do feature importance é um bom caminho para isso. Legal. Outra pergunta aqui, interessante. A entrada de novos investidores, pessoa física, que se comportam diferentemente dos investidores que estão há mais tempo no mercado, altera o fundamento de como monta os modelos? Isso é resolvido retreinando o modelo? Essa é uma excelente pergunta, que entra na questão da mudança de dinâmica. Então, tipo, são regimes diferentes, são comportamentos diferentes. Eu acho que não só a entrada de novos investidores, como qualquer outra mudança de regime é algo que você precisa estar atento e pensar em estratégias para resolver. Retreinar é parte da solução, mas se você tem, por exemplo, algo que foi uma mudança muito recente, talvez você não tenha dados suficientes para poder ter um treino confiável. E aí você fica meio que de mãos atadas, e essa é possivelmente um dos cenários em que o discricionário entra e entra com sentido. Né? Você conseguir generalizar isso. Que é isso, né? A grande limitação é que você não consegue fazer analogia, e a cabeça da gente ainda consegue. Não sei se você responde a pergunta. Acho que sim. Uma outra pergunta aqui. Né, a tomada de decisão final de investir é só o modelo ou eles é um auxiliar para um gestor de investimentos humano? Monopolizando muito, não sei se o Raposo quer responder essa, talvez. Manda lá, pode responder. Isso, como o Raposo comentou lá em cima, é um processo em conjunto. Né? Então, a gente tem um asset forte no lado quant,
mas que a gente não faz como algumas outras gestoras de sucesso também, que o modelo opera sozinho. Então, existe essa supervisão, tanto no processo de criação das features, né, de pensar nas relações que estão por trás, etc., quanto no double check da implementação, etc. Legal. Bom, já estamos encerrando o tempo aqui, então vou agradecer. Muito obrigado, Vitor e Matheus, novamente pela apresentação, muito boa. Obrigado, Ana, também. Agradecer também o convite, a presença de todo mundo. Exato. Muito legal.